Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor para vocês. Se puder dar um oi no chat, pode dar para eu poder saber quem tá participando. Não sei se tem algum pai de aluno aqui, mas se tiver, feliz Dia dos Pais, tá? Uma data muito importante para gente, muito legal. Agora também sou pai, né? Agora tô todo bobo agora com a minha data, né? Seja bem-vinda, irmã Flávia. Obrigado por estar aí pontualmente. Paz do Senhor, irmã Eremita. Tudo bom? Bom, vou guardar só mais um segundinho. A nossa revista de hoje, o tema é Eu Sou Jesus. Olha, o tema é Eu Sou Jesus. Olha, eu vou divulgar o ganhador do desafio, tá? E a resposta eu tô aguardando a resposta oficial do pastor, tá bom? Mas eu, vou, eu já posso divulgar quem foi o ganhador do desafio, tá bom? E na semana que vem vamos fazer outro desafio. Tá? Sempre com o objetivo de nos manter, nós que somos jovens, que não distraímos à toa, nos mantermos lendo a palavra do Senhor, nos mantemos meditando, não com o objetivo de ganhar a recompensa que vai vir depois. A recompensa vem como algo a mais para poder acrescentar na nossa vida, mas o propósito é trazer mesmo a juventude para ler mais a palavra do Senhor, para conhecer um pouco mais do nosso Deus, né? Como é que tá o áudio aí? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá legal? O áudio tá legal? Deixa só eu mandar aqui mais um link aqui para alguns jovens aqui, porque eu acho que eles esqueceram. Irmão Jorge, irmão Caio. Bom, tá baixo? Tá bem pertinho aqui da. E vou tentar falar mais alto também, tá? Eu falo muito baixo. Olha, eu vou iniciar só com a gente mesmo e eles vão entrando, tá? Porque hoje é Dia dos Pais, eu imagino que algumas casas vão estar fazendo algum almoço, uma coisa especial, então eu não queria tomar muito tempo de vocês, tá? Então vamos ler. O tema de hoje fala: Eu sou Jesus. Texto do dia. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Síntese. A convicção de Jesus quanto ao seu chamado, ministério e vocação fica bastante explícito nas declarações contundentes e impactantes que ele fez aos escritores sagrados, que ele fez e os escritores sagrados registraram ao longo dos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Aqui tem a agenda de leitura que, se o pastor autorizar, eu vou estar
vou estar trazendo essa agenda de leitura aqui no canal do YouTube da igreja, com um comentário pequeno, leitura diária, vendo? Aqui, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É um comentário básico, só de um texto mesmo, para poder ter um conteúdo a mais sobre um complemento a mais da revista durante a semana, tá? O nosso texto bíblico, ele se encontra em João, do 49 ao 58, para quem não está com a revista e não pode acompanhar pela revista. João 8, 49 a 58. Ó, vou iniciar aqui. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Que tu dizes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. 55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu, e alegrou-se. 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Depois a gente volta para o texto para poder comentar o texto, que é algo incrível, algo maravilhoso isso aqui. Vamos para o texto, o comentário introdutório, tá? Há nos evangelhos um conjunto de afirmações de Jesus que causaram muita repercussão entre os religiosos da sua época. São declarações que ele inicia com a expressão eu sou. Isso em João 6,35, 8,12, 10, 7, 9, 11, 14, 11, 25 e por aí vai. Um dos momentos mais tensos é em João 8, 56 e 59, quando, em virtude de suas declarações, Jesus é quase apedrejado, o que justificaria reações tão violentas da parte dos judeus. Legal, irmã. Renata tá aí. O bom é que ela avisou, senão ia pegar e puxar a orelha dela. Olha, vamos ler lá João 8,50 e 8,59 para ver que ações violentas foram essas que eles quiseram fazer com o nosso Senhor. Olha, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. 59. Então pegaram em pedras para jogarem nele, mas Jesus escondeu-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e se retirou. É algo incrível, porque como é que o Senhor se escondeu e passou no meio deles e ele não puderam colocar a mão no nosso Senhor? É a pura vontade do Senhor, para que as coisas se cumprissem no tempo certo. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir? A voz está melhor? Vamos fazer, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar o estudo. Antes foi só a leitura dos textos, tá bom? Já temos bastante gente assistindo já, temos 3 pessoas assistindo. Então vamos lá.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, um dia que nós tiramos a Ti, Senhor, para iniciar pela manhã com a Tua palavra em uma escola dominical, aprendendo mais de Ti, dedicando tempo a Ti, consagrando tempo a Ti, Senhor. E à noite temos um culto, Senhor, onde adoraremos o Teu nome novamente. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que nós vamos ler e aprender. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra nossa mente e nossos corações para guardar a Tua palavra, que o Senhor possa nos tornar homens e mulheres, jovens, maduros e santos, que amam a Tua palavra, que têm um desejo em conhecer a Ti, conhecer o Eu Sou, aquele que é, não foi, Ele não será, Ele é. Que possamos, Senhor, nos deleitar em Tua palavra e amar a Ti incondicionalmente. Dá-nos, Senhor, do Teu Espírito, dá-nos, Senhor, da Tua palavra. Encha-nos, Senhor, do Teu santo poder e faz-nos, Senhor, filhos dedicados a Ti, filhos, não filhos rebeldes que não ouvem a Tua palavra, mas filhos obedientes, Senhor. Faz-nos cativos da Tua palavra, para que possamos Te amar e honrar e desejar a Ti todos os dias de nossas vidas. Que o Teu reino avance, Senhor, e que eu, minha casa e todos os meus irmãos, Adramos e outros que venham ouvir essa mensagem, essa escola dominical, que todos nós possamos nos converter genuinamente e sermos conformados à imagem de Teu Filho Jesus. Amém e amém. Olha, temos 4 agora assistindo, tá? Uma bênção. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro tópico, ele diz assim, ó. Eu sou a luz do mundo. O Senhor é a luz das nações. Aí ele começa assim, ó. Há no Antigo Testamento um conjunto de referências e associações do Senhor à luz. Ele está falando aqui que existe no Antigo Testamento vários indícios da luz de Cristo, servindo como uma metáfora de oposição entre o bem e o mal. Isaías 59:9. Em vários dos registros sobre a manifestação do Senhor, luz, brilho e fulgor sempre estão presentes. Êxodos 19:16, 2 Samuel 22:13, Salmos 18:12. Em Salmos 27:1, a bênção da salvação está associada à luz, como sendo a orientação divina para uma vida boa. O fiel Simeão, em sua velhice, teve o privilégio de testemunhar o aparecimento do Messias. Lucas 2, 25, 32. Vamos ver. Lucas 2, 25, 32. Lucas fica depois de Marcos. Lucas 2, do 25 ao 22. Eita, não. Do 25 ao 32. Olha, vamos lá. Uma espada transpassará tua própria alma, de modo que fiquem descobertos os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Já era da idade muito avançada e vivera com seu esposo 7 anos desde seu matrimônio. E agora era uma viúva de 84 anos. Ela não se afastava do templo, servindo de dia e de noite, com jejuns e orações. Nesse momento, ela se apresentou e também começou a expressar o seu reconhecimento a Deus e falar do menino a todos que aguardavam a redenção em Jerusalém. Não, eu comecei a ler errado, tá? A gente começa do 25, perdão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe comunicara que não veria morte antes de ver
o Cristo do Senhor, Cristo Salvador, e movido pelo Espírito, veio ao templo. E quando os pais introduziam o menino Jesus para fazer o que costumava, para fazer o que o costume da lei prescrevia sobre ele, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, pode deixar que teu servo vá em paz, conforme a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Então aqui ele foi engraçado, né, irmão? Aqui ele mostra, Simeão, ele recebeu uma palavra do Senhor que ele não morreria antes que ele visse o Messias chegar. Ele viu o Messias ali ainda em menina, assim que ele se encarnou, o Senhor nosso Deus, assim que ele encarnou na terra, esse servo do Senhor, Simeão, ele teve a oportunidade de ver o Messias. E ele se alegrou e falou: Senhor, agora só pode me levar. É algo maravilhoso, sabe? É as profecias do Senhor se cumprindo, são as promessas de Deus se cumprindo. E assim como se cumpriu na vida dele a promessa aqui, as promessas que o Senhor Deus nos dá nas Escrituras, elas também vão se cumprir. Claro que existem promessas que são promessas condicionais, que exigem uma colaboração nossa para que venha a se cumprir. Mas outras promessas do Senhor não são condicionais. Não requer que nós tenhamos uma participação. Ela vai se cumprir porque ele diz que vai fazer e vai fazer. Não tem ponto, não tem outra coisa. Mas existem promessas condicionais. Exemplo, aquela que o Senhor deu a Israel, que vós se manterdes em meus caminhos e não se desviardes, eu encherei de bens e protegerei, e não haverá doente entre vós, e eu estarei contigo todos os dias. Mas se vós se desviardes dos meus caminhos e andar em caminhos tortuosos, então virá outro maior. E vem aquela promessa assim: a bênção e a maldição que o Senhor daria a depender do povo, do que o povo fosse fazer, se andaria com Deus ou andaria sem Deus. Então tem promessas que são condicionais, mas outras promessas independem da nossa condição de participação nela. E essa aqui foi uma das promessas que foi incondicional. O Senhor falou para ele que ele veria a salvação chegar, e ele viu. Então ele falou ao Senhor: Senhor, pode me levar agora, porque eu posso ir em paz, porque eu sei que o meu povo ele receberá a salvação. Tá? E o que a gente leu do 35 em diante é a continuação do texto, tá? Desculpa, porque eu li 35 e entendi 25. Vamos voltar aqui à revista. Em seu louvor, ele ora ao Altíssimo, declarando que o Redentor Jesus é aquele que veio ao mundo para iluminar as nações, ou seja, para o ser o único capaz de libertar a humanidade das trevas, da ignorância e conduzir-nos ao caminho do bom Salvador, tá? Então, o único que pode nos conduzir ao caminho do Salvador é Jesus. Ele fala lá que Jesus, João 14, 16. Eu estava até brincando, né, Carol, que tem a musiquinha de criança, que a gente grava esses versículos com as músicas. João 14, 6. Que a gente decora a palavra do Senhor ouvindo as letras da palavra do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, o Senhor é o caminho, não é um caminho. Então, ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus, tá? Mas vamos aqui focar no texto, tá? Eu vou continuar aqui na luz, tá? Vou pular para o subtópico 3, que fala sobre a luz. Precisamos da luz. A Bíblia Sagrada, mais especificamente o Novo Testamento, é rico na exortação de que devemos andar na luz. 1 João 1,7. Viver como filhos da luz e não das trevas. João 12:36 e Efésios 5:8. Protegermos-nos com armas da luz. Romanos 13:12. Vamos ler aqui o que diz Romanos 13:12?
Romanos fica depois de João. Não, João não, depois de Atos. 13, versículo 12. João, Romanos, versículo 13, capítulo 13, versículo 12. A noite é avançada e o dia se aproxima. Descartemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das obras da luz. Como vou continuar até o 14. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e em bebedeiras, nem em luxúrias e lascívias, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada colocais para a carne, para satisfazer suas concupiscências. Novamente aqui ele fala sobre concupiscência. Nós temos, desde o início da lição do primeiro trimestre, nós temos falado sobre concupiscência. Nós temos falado sobre o que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Que as concupiscências são desejos, nossos desejos carnais, de satisfazer nossos desejos impróprios que o Senhor nos deu, mas para usar de maneira santa e no momento adequado. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos pegar o contexto do eu sou. Aqui, ó. O inimigo do reino de Deus tem roubado a luz de muitas pessoas, e por isso elas têm tornado-se incapazes de entender a beleza do Evangelho. 2 Coríntios 4,4. Quem ama as trevas não está em Deus, pois deseja esconder quem ele é, quem é que ele fez. 1 Coríntios 4, 5. Por isso, nós, os filhos de Deus, não podemos associar-nos às trevas, e sim denunciá-las. Efésios 5,11. Vamos ver o que diz Efésios 5,11. Filipenses, antes de Filipenses. Olha, Efésios 5,11. Olha, eu vou ler do versículo 1 ao 11, para pegar um contexto, tá? Que é algo bom para a gente aqui. É um crescimento bom para a gente. Vivendo como filhos da luz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Desculpa. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem obscenidades, nem tolices, nem chocarrices, nem anti-ações de graça. Porque tende bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Até aqui, você observa que o avarento está ligado que é idólatra, tá? Tem uma ligação aqui ao avarento, que é idólatra. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais, pois, participantes com eles, porque noutro tempo eras trevas. Aí ele volta falando da gente aqui, lá em Efésios 2, que nós vimos lá que nós éramos mortos. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, antes de nos convertermos a Cristo, nos arrependermos dessa vida que nós vivíamos antes. 7. Não sejais, pois, participantes com eles, porque noutro tempo eres mortos, vocês estavam mortos, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, comprovando o que é agradável ao Senhor. 11. E não participeis das obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. 12. Porque é vergonhoso até mencionar o que fazem em secreto. Eu vou parar por aqui. Tá? Mas aqui
algo bom pra gente, tá? Eu não vou comentar não, porque eu quero voltar ao texto, isso antes de 11 horas, para não tomar muito tempo de vocês. Olha, eu sou a porta, sobre tópico 3. Não, tópico 3, eu sou a porta. Aí começa assim, ó. A singularidade de Jesus. Singular sabe, o singular e o plural, sabe? Você tem o singular, é uno, e pluralidade, são vários, plural, mais de um, singularidade de Jesus Cristo. Ao se declarar a porta das ovelhas, o Senhor Jesus, utilizando-se dessa imagem rural, ressalta o caráter singular de sua vida e ministério. No frágil modelo de pecuária daquela época, o único modo de garantir o controle dos animais do rebanho, que, que ao amanhecer iriam alimentar-se livremente no campo, era controlar o acesso e a saída deles, através de uma única porta. Desta forma, o Senhor Jesus declara-se à humanidade como um único caminho para conduzir as pessoas até a presença do Salvador. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Nunca houve ninguém como Jesus, nem jamais haverá. Marcos 12:29, João 17:3 e tem outro versículo. Por quê? Porque não haverá ninguém como Jesus Cristo. Porque seu amor é inigualável. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Todo mundo, todo aquele que nele crê. Não são todos. Aquele não é uma promessa de salvação para todos, os ímpios e os crentes. Mas é restrita a todos aqueles que nele crê. Ele não está falando quem é que vai crer aqui, também não está delimitando, mas aquele nele crê, ele será salvo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, sabe? Que nele crê, não pereça. Então creia nele e não pereça. Arrependa-se de uma vida vã, sem sentido, sem busca a Deus e viva para o Senhor. Sabe, o maior pecado do ser humano, às vezes, é uma vida para você, em detrimento, deixando de lado a majestade e a glória de Deus. O Senhor Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez seres relacionáveis. O Senhor Deus nos criou para se relacionar com Ele. O Senhor andava pelo jardim do Éden. O Senhor tinha com Adão no Éden. Ele andava com ele no Éden. O Senhor andou com Enoque. Não sabemos se foi de forma física. Física sabemos que não foi. Não sabemos que foi de uma forma manifesta, incorpórea, como tem aparições no Antigo Testamento que os teólogos chamam de teofania, de Cristo vindo no Antigo Testamento e estando lá, como aquela vez que a Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo, ou que Abraão tinham três varões que visitaram Abraão e um deles era a semelhança de um filho dos deuses, que não, a Bíblia não diz quem é aquele que estava lá com ele, mas os teólogos dizem que pode ser Jesus ali. Então, traz esse amor, essa importância que nós devemos ter, porque então é isso, porque nós fomos criados para o Senhor, nós fomos criados para o Senhor para ter comunhão com Deus, tá? Para termos comunhão com o Senhor. Então, a coisa mais importante que o ser humano pode ter é alcançar essa comunhão com Deus, se encontrar com o Salvador. Olha, o nosso maior desejo como criatura, antes de nos tornarmos filhos, mas como criatura, depois da queda, depois do pecado de Adão, só pode ser se encontrar com Deus. Qual é a coisa mais majestosa que um ser humano pode alcançar?
Qual é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer em vida aqui na Terra? Só tem única, é uma só. Um milagre, não é outras coisas. É se encontrar com o seu Salvador, sabe? Aquele que deu a vida, aquele que te formou no ventre da tua mãe, te teceu, aquele que se você for ao mais alto céu, lá ele está. Se você descer ao mais alto abismo, as profundezas, lá ele está. Se você botar uma rocha em cima de você, ele te vê, ele sabe a palavra que eu vou falar daqui a pouco. Ele sabe, sabe? A coisa mais majestosa que nós possamos imaginar é conhecer a Ele. As coisas mais maravilhosas que pode acontecer conosco é conhecer a Deus. Então é algo lindo, algo maravilhoso. É um amor do próprio Deus se revelando a nós. Desculpa mexer tanto na câmera, tá? Continuando. Declarar Jesus como incomparável não é, em hipótese alguma, defender algum tipo de discurso de ódio ou intolerância religiosa. Trata-se exclusivamente de um princípio inegociável da nossa fé cristã. Por isso, no cotidiano das nossas relações sociais, devemos anunciar o Evangelho, apresentando Jesus e suas características excepcionais. Deste modo, não há nenhuma necessidade de criticar ou ridicularizar a religiosidade alheia por umas exigências da sociedade, da sociabilidade. Devemos respeitar a todos, inclusive os que creem diferente de nós. Por uma imposição de fé, devemos amar a todos, mesmo que não acreditem na palavra como nós. Aqui ele tá trazendo a importância aqui de sempre falar. Quando você apresentar o evangelho, você deve sim ser duro, você deve apresentar que aquela pessoa, o que a pessoa com amor, com carinho, com atenção. Ela é uma criatura do Senhor, não é filho, porque nós vimos aqui através da Escritura que filho somente é filho do Senhor aquele que crê em Senhor Jesus Cristo. E como você vai crer naquele que você não conhece? Não, é difícil você crer em alguém que você não conhece. Então você precisa conhecer primeiro o Senhor para você poder crer nele. Você primeiro precisa saber quem Jesus é. Tá bom, Deus? Por que que ele veio? Para depois você crer nele. Se você crer nele, mas você não sabe quem ele é, por que que ele veio, qual é a finalidade dele, então você está tendo uma fé vã. Porque na primeira dificuldade que você tiver, no primeiro empecilho, na primeira contradição que alguém falar de Jesus para você, você vai ter um baque assim, poxa, eu não pensei nisso. Será que Jesus não é realmente aquele que ele diz ser? Porque você não conhece, você não compreendeu quem Jesus era. A sua fé estava fraca, fraquinha. Você ainda não se alimentava de leite e não de alimento sólido. Então, são coisas que vai aumentando gradativamente, tá? E vamos ver aqui agora aqui o poder de Jesus. Apenas em Jesus encontramos redenção para nossas almas. As palavras aqui em João ressoam aquilo que ele afirmou em Mateus 11:28. A salvação que Deus tem para nós não é um processo dolorido, como se algum tipo de sofrimento nosso fosse o caminho para a libertação de nossos pecados. Aqui ele está dizendo que nenhum caminho nosso pode nos levar à salvação. Como bem afirma o profeta, nossas culpas foram todas levadas por eles. Mas sim, o fato de nós crermos que Jesus Cristo levou todo o nosso pecado, todo o pecado cometido, todo o pecado de hoje, todo o pecado de amanhã que nós viemos cometer, não intencionalmente, mas por falha, por descuido. Ao declarar-se a porta, maldições, e fazer em nós todas as coisas novas. 2 Coríntios 5,17. O escritor aos Hebreus, usando Jesus em sua obra como um novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. A experiência da conversão é, como o próprio Jesus afirmou em seu sermão da montanha, Mateus 7, do semelhante a decisão do caminho, um extremo
extenuante e longo caminho, mas cujo final é um lugar de descanso e paz. Seguir a Jesus não é nada fácil, mas sabemos que ele vai à frente, por isso nós chegaremos. E nessa trajetória cristã nossa, não somos nós, pela nossa própria força, que vamos vencer os desafios, mas Cristo vai à frente, abrindo o caminho, tirando aquelas amarras que nós temos em nós, que nos fazem pensar, eu não vou conseguir, eu não posso fazer, talvez eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre, mas não é bem assim, não é bem assim. Quando você se arrepende de ter uma vida distante do Senhor e você reconhece que com suas próprias forças você não pode alcançar a salvação, você não pode agradar a Deus, mas que você depende, mas você põe a sua fé unicamente em Deus, e você confia nele para que ele seja seu Salvador, a partir desse momento você pode descansar, porque você sabe que não vai ser por suas forças, não vai ser pelo seu mérito, mas vai ser pelos méritos de Cristo. Vai ser por intermédio de Cristo que você vai alcançar a vitória, e não pela nossa força. Vamos voltar aqui no texto, para poder fazer alguns comentários breves aqui em alguns momentos, tá? João 48, 49 ao 58, versículo 49. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Tá? Porque aqui os judeus estavam procurando, debatendo com o Senhor, menosprezando as suas palavras, e estavam desonrando o Senhor. Eu não busco, Jesus diz, eu não busco minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Certamente esse nunca verá a morte é uma morte espiritual, é uma morte eterna, é uma morte de apartamento bondoso de Deus eternamente. Porque no próprio inferno, a palavra do Senhor diz que o Cordeiro de Deus estará lá. Então, tecnicamente, você no inferno você vai estar apartado de Deus, mas somente da presença favorável, da bondade do Senhor. No inferno você terá a ira do Cordeiro, como o Apocalipse diz, tá? Então, no inferno você terá a presença de Deus, mas não uma presença boa como agora. Agora nós estamos num trono de misericórdia. O Senhor, Deus, ele está assim, o que os teólogos dizem, com a mão, ele está aqui com a sua bondade, justiça e misericórdia. Está chamando, um pecador vem, mas com essa outra mão aqui, ó, tá a justiça e a ira dele. E num momento que nós não sabemos qual, mas está breve, que nós cremos isso, o Senhor vai recolher essa mão de bondade, de misericórdia e amor, porque ele está chamando, está te convidando, está te trazendo com laços de amor e benignidade, ele está te trazendo, está te chamando para ele. Mas com a outra mão aqui está a justiça e a ira dele, pelos pecados. O Senhor é justo, ele precisa julgar o pecado. Aqui a misericórdia dele está aqui, ó. Todos que estão aqui nessa mão, o Senhor Jesus Cristo pagou o pecado que estava aqui, ó. Que ele chamou, o Senhor pagou, ele mesmo redimiu o pecado. Mas nessa mão está a justiça. Quem vem aqui e aceita essa mão, pegou essa mão aqui, tem Cristo como advogado, como salvador. Então Deus não vai punir o pecado dessas pessoas que estão aqui, porque o pecado que estão aqui, Deus já puniu em Cristo quando matou Jesus Cristo na cruz. Mas quem não está em Cristo está em Adão. E essa mão aqui, de justiça e ira, vai cair sobre esses. Então essa morte que o senhor está falando aqui, tá? Uma morte de apartamento, uma presença boa do Senhor. 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Então aqui agora eles estão acusando que Jesus tem demônio. Aí continua. Meu pai, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes,
Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Aqui ele está dizendo, Jesus disse, se você guardar a minha palavra, que é a própria palavra de Deus, não verá a morte. E eles estão falando de Jesus, agora nós vemos que tu tem demônio. Como é que tu dizes que guardar a tua palavra não morrerá? Abraão morreu, os profetas morreram. Quem você é? Ele vai dizer isso aqui no próximo, no 53. És tu maior que nosso pai Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser para que possa dizer isso? Então Jesus responde, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. Então aqui, olha como ele começa a complicar a situação aqui, ó. Se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica a mim é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ponto importante aqui. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não veio buscar a sua própria glória. Olha, nós temos que entender a questão da Trindade. Os três são um só. Se Deus busca a glória do Senhor Deus, Pai, está glorificando a si mesmo. E outra, em Hebreus diz que o Senhor Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, existe toda um laço, um atrelamento, um vínculo disso. Ainda nesse versículo. Quem me glorifica é meu Pai. Jesus aqui está assumindo outra vez a sua filiação. Ele está dizendo que Deus é o seu Pai. Aqui, ó. Gravem isso, tá? No versículo 54, ele está dizendo que Deus é o Pai dele. Se vocês tiverem uma pergunta para poder fazer, vocês podem comentar aqui no chat, tá? O chat é justamente para isso, para vocês interagirem comigo aqui. Se eu não souber a pergunta, responder a pergunta, na semana que vem eu trago a resposta dos pastores, lá, uma resposta mais adequada, mas vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, primeiro, esse versículo 54 está dizendo que Jesus não busca a sua própria glória, porque ele glorificando ao Pai está glorificando a si mesmo. Tá? E quem glorifica Jesus é o próprio Pai. Jesus, ele demonstra a sua filiação, dizendo que Deus é Pai, e ele diz assim, vocês que estão falando, o pessoal que eles estavam falando com ele, vocês supostamente dizem que o meu Pai é Pai de vocês também, mas aparentemente não é. Aí ele continua no 55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Então ele começa bem no início aqui, ele fala assim, ó, e vós não o conheceis. Espera aí, mas judeus era o povo de Deus escolhido no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui que aqueles que estavam lá com ele lá não conheciam Jesus verdadeiramente. E nós podemos trazer isso para hoje, para os nossos tempos, para dentro da nossa igreja. Será que dentro da nossa igreja existe cristãos que não conhecem a Cristo? Os judeus eram filhos de Deus, eram povo de Deus, eles foram tirados da terra do Egito, o Senhor fez um pacto com eles, o Senhor purificou e redimiu aquele povo ali, trouxe ali, santificou aquele povo ali era a própria imagem do Deus na terra. Mas o tempo passou e o povo se desviou. Mas aqui ele está dizendo que aquele povo que era do Senhor, um povo escolhido, o Senhor aqui está dizendo que eles não conheciam a Deus. Olha, 55. E vós não o conheceis. Não o conheceis quem? Não o conheceis a Deus, meu Pai. Mas eu conheço. Mas eu conheço-o, ou eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Então aqui está dizendo assim, e nós devemos trazer para o nosso tempo de hoje, que eu conheço verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz por mim, aquele que me deu a vida, aquele que eu só tenho vida ao crer nele, devemos pensar nisso constantemente.
Versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aqui ele pode estar fazendo uma alusão ao Monte da Transfiguração. Seja bem-vinda, irmã Liliane. Ao Monte da Transfiguração, que o Senhor Deus se apresentou, veio Elias, Abraão e Moisés, se não me engano. Então estavam ali os três juntos. Não sei se foi Elias e Abraão ou foi Moisés e Elias. Não me recordo agora. Se alguém lembrar aqui, pode comentar no chat aqui, tá? Mas não estou lembrando agora. Mas pode estar fazendo alusão ao Monte da Transfiguração. Pode estar fazendo alusão. Alguns teólogos dizem isso. 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então essa aqui foi a afirmação mais forte que o Senhor fez nesse momento. E ela foi tão ousada, essa afirmação que o Senhor fez, que no 59 diz que eles pegaram pedras e paus para atacar em Cristo e o levaram até o monte mais alto da cidade para jogar o Senhor de lá. Mas de repente, simplesmente, ou eu imagino uma cena assim, de Jesus, sabe, cansei. Passou entre o meio deles e nada aconteceu com o Senhor. Uma multidão, sabe? Uma multidão levou o Cristo para jogar o Senhor do precipício. Mas chegando lá, no meio de uma multidão que queria matar e apedrejar ele, ele saiu no meio, sabe? E falou que eles arrastaram Cristo até lá. Mas de repente, Cristo saiu e passou no meio deles, sabe? Autoridade, poder, ele faz o que ele quer. E Cristo, o irmão Sandro, que ele gosta de falar isso. Cristo não foi morto, ele deu sua vida, entendeu? Ser morto dá a ideia de alguém pegar você e te matar. Alguém matou você. Você não morreu assim do nada. Aconteceu uma coisa com você e você morreu. Mas alguém foi lá e matou você. Cristo não. Cristo, ele deu a sua vida. Ele fala em João também que dele pelas suas ovelhas. Não bata nas ovelhas também. Tá? Aí tá, na afirmação que tá aqui, ó. No 54, Jesus ele confirma a sua afirmação, sua filiação de filho. Lá ele diz assim, ó, quem me glorifica a mim é meu Pai. Mas no 58, ele fala outra coisa. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é o eu sou? Quem é o eu sou? Quem foi lá no Antigo Testamento, lá no Monte Sinai, quando Moisés estava lá, falou para Moisés assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. E aquela figueira ardente, aquela figueira, não estou lembrado se foi uma figueira. Certamente foi uma figueira, tá? A sarça ardente. Obrigado, a Carol me ajudou aqui, ó. É difícil fazer a escola dominical lá ao vivo, é muita informação, a gente se atrapalha às vezes. Mas aí aquela sarça ardente falando com o Senhor, e o Senhor manda Moisés ir lá libertar o seu povo, que ele seria usado por Deus, e Moisés fala que Senhor, se eu for até lá e disser para aquele povo, Deus mandou eu vim aqui libertar vocês, vão perguntar aqui que Deus é esse? Em nome de quem eu vou? Aí Moisés pergunta. Aí Deus diz, eu sou Yahué, Yahushua, Yahué, em grego, ou aramaico, Yahué. Então, Deus ele faz a afirmação ali que significa eu sou. O que significa? Eu não era, eu não serei. Eu sou. Nesse momento, eu sou. Eu não vou ser. Eu sou. O Senhor Deus ele não teve
um crescimento. Ele é desde que ele é. E nós existimos de sempre. Não houve uma criação de Deus. Deus é a criação. Ele é tudo. E nós, tudo que existe hoje, existe e se move nele, dentro dele. Porque por ele, para ele, e tudo é dele. Tem mais 4 minutos, tá? Por favor, não briguem comigo. Então, aqui no 58, ele faz a afirmação de que ele mesmo é o Senhor. Aí, esses são dos versículos que eu disse lá atrás, quando falamos um pouco da divindade de Cristo, que nos trazem a verdade da Trindade. Se nós procurarmos na Escritura a palavra Trindade, nós não vamos encontrar. Mas temos as afirmações na Bíblia que dizem, eu sou. Em João também 8, deixa eu ler aqui rapidinho, só para não ficar com minhas próprias palavras. Olha, João 8, olha, João 8, 44, 42. Então disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, pois que eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas para aquele que me enviou. Aqui, ó, aqui, ó, ele fala assim, eu saí de Deus e vim, saiu do próprio Deus. O Senhor Jesus, ele saiu de Deus, ele era a própria palavra de Deus. No início da criação, ele estava lá. Então, ele veio de Deus, ele é o próprio Deus, porque eles formam um, sabe? Eles são pessoas distintas. Nós, com nossa mente, não conseguimos compreender como é que nós temos um só Deus que se apresenta em 3 pessoas distintas, a pessoa do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Mas nós cremos que a essência deles são uma só, porque tudo provém do Senhor. O Espírito é o do Deus, o Filho de Deus. Então, existe essa leituras. Aqui, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um livro que eu estou acompanhando, que é um livro de evangelismo. Mas ele conta umas coisas aqui de conversão, de fé genuína, que isso pode ser importante para nós. Olha, eu vou ler aqui, ó. Ele fala que são penas para flechas. Certa vez, um pastor foi abordado por seu filho de 6 anos de idade, que dizia querer aceitar Jesus em seu coração. O pai, suspeitando que a criança não tinha a compreensão do que era o pecado, disse-lhe que ele poderia aceitar Jesus quando fosse mais crescido, e o mandou ir dormir. Certo tempo depois, o garoto levantou-se da cama e perguntou ao pai se podia entregar sua vida ao Salvador. O pai, que ainda não estava convencido da compreensão de pecado de seu filho, não querendo que a conversão da criança fosse insincera, mandou a criança voltar ao seu quarto. O filho voltou mais uma vez. Dessa vez, o pai perguntou ao filho se ele já mãe, não cobiçará a mulher do próximo, as coisas do próximo. E ele diz assim, o menino disse que achava que não. O pai, então, lhe perguntou-lhe, quantas mentiras alguém precisa contar para ser considerado um mentiroso? Quando ficou claro que basta uma mentira para qualificar como mentiroso, a criança deu-se conta que havia mentido e caiu em um choro incontrolável. Então, quando o pai perguntou-lhe se queria convidar Jesus para entrar em seu coração, a criança lançou nos braços do pai, balançando a cabeça afirmativamente. Assim, ó. A essa altura, o garotinho já conseguia fazer mais do que convidar Jesus para entrar em seu coração, de maneira experimental. Ele acabara de descobrir a tristeza segundo Deus, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 21, que diz, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então aqui
é uma apresentação de um arrependimento genuíno. O pai, é o que nós temos que ter cuidado com nossos filhos, agora eu sou pai também, então eu posso falar isso, de quando o nosso filho vier aprendendo a palavra do Senhor, nós devemos ter muito cuidado, porque eles não são, nossos filhos não nascem crentes, e o fato dele estar na igreja não torna salvo. Haverá um momento que ele deverá ir até Deus em arrependimento pela sua vida. Não entendemos se ele vai pecar, entendemos que todos nascem pecadores e pecam por causa da nossa natureza, que é má, é pecadora, mas um momento a criança vai ter que se arrepender. Esse pai, ele com medo do arrependimento do filho, ser insincero ou não ser genuíno por causa da pouca idade do filho, ou porque ele não compreendia o que é o pecado, o que a maioria dos jovens hoje em dia não sabe o que é pecado, não compreendem a seriedade do pecado. Se ele compreendesse o pecado, se você compreende o pecado, então o seu arrependimento será realmente genuíno, verdadeiro. Então o pai, com medo, o pai falou, volta depois. E o filho vem de novo, e o pai, volta depois. Teve um momento que o pai falou, você quebrou algum mandamento do Senhor, aquele 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei? E o filho falou, acho que não. E o pai aprofundou, você mentiu alguma vez? Aí ele falou, acho que não, não. Aí o pai perguntou assim, quantas vezes é necessário para uma pessoa ser mentir? Quantas mentiras são necessárias para a pessoa ser considerada mentirosa? Ah, uma basta. Se eu mentir uma vez, então eu sou mentiroso. E então eu pequei, então eu devo ser condenado por causa dessa mentira. Então a criança caiu em si que ela era pecadora. Sabe, uma criança devia ter 7 anos aqui, a gente não faz. Ele falou 6 anos, mas devia ter uns 7, 6 anos aqui, pelo tempo desse vai e vem. Então a criança teve convicção do seu pecado. E é isso que falta em muita gente hoje. A convicção do pecado, o arrependimento genuíno, tá? Vocês conseguiram compreender? Não é que eu estou falando que a juventude da Dramos está precisando disso, ou quem está assistindo precisa disso. Mas é o que a Bíblia traz para a gente. Nosso arrependimento deve ser genuíno. E nós que estamos à frente de ministérios, falamos assim, nós somos obrigados, nós somos exortados por Deus a fustigar, assim, ó, a catucar os irmãos, assim, para saber se esses irmãos estão realmente na fé. Porque você pode estar enganado, sabe? Eu queria que no passado, quando eu estava eu estava na igreja, tinha posto de vice-liderança, eu queria que alguém chegasse para mim assim e me desse umas pauladas na perna assim e falasse assim, ei, garoto, que atitudes são essas? Será que você é realmente um verdadeiro nascido? Será que você é cristão de verdade? As suas posturas não condizem com o evangelho. Eu queria tanto que alguém chegasse falando isso para mim, talvez de uma maneira mais branda, mas com a mesma fidelidade, porque é importante, porque o jovem ele anda por caminhos tortuosos, sabe? A palavra diz que jovens são fortes, já venceram o maligno, mas nós somos falhos. O nosso coração é enganoso. Nós fazemos coisas erradas constantemente. Do coração provém toda a maldade e por aí vai. E se nós não nos apegamos à palavra do Senhor, nós falharemos. Eu não vou prolongar, que eu prometi que finalizaria cedo, tá? Mas é essa mensagem. Precisamos ter um arrependimento genuíno. E o fato de você ter nascido numa família cristã não te faz salvo. Eu anseio pelo dia que o Isaac vai chegar para mim, papai, falando assim, papai, eu quero aceitar Jesus no meu coração, eu quero que Jesus seja meu salvador. É o nascimento mais feliz da minha vida, com certeza. Claro, depois de me encontrar com Deus. Mas vai ter um momento que eu vou ter certeza que meu filho realmente ele ama Deus e é salvo. E ele estará comigo no céu um dia. Sabe? Essa é a nossa idade. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Sabe? Vamos encerrar agora, tá? Vamos orar. Mas se vocês quiserem falar aqui, a gente encerra, a gente continua, tá? Vamos lá. Vamos orar e agradecer ao Senhor Deus por
essa aula, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos muito mais pela tua misericórdia, porque tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, o Senhor ele traz aqueles que estão em pecado, e o Senhor, porque Ele ama, o Senhor diz que com laços de benignidade Ele atrai o pecador. Por meio do Evangelho, o Evangelho chega lá e Ele atrai o pecador. O pecador conhece o seu erro, ele reconhece o seu erro e logo ele vê o amor de Cristo, ele vê que Cristo está aqui nesse momento com a mão estendida, que o Senhor está com a sua mão estendida para salvar, e, e, e que nesse momento, enquanto o trono é de misericórdia, o pecador ele pode se achegar a Deus e alcançar a salvação. E ele chama pecadores, ele veio para os pecadores, ele veio para aquele que era pecador. Nós ainda hoje, como crentes, ainda pecamos, então nós não somos melhores daqueles que ainda não servem a Ti, porque nós falhamos, apesar de conhecer a Tua palavra. Então, Senhor, te agradecemos por essa palavra, por se revelar a nós, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, graça e bondade, por estar conosco, por nos levar a Ti, por conduzir o nosso caminho a Ti, por trazer pessoas que amam Tua palavra e por nos trazer também exortações, porque é necessário que venha palavras duras que nos fazem pensar se realmente estão em Cristo, como 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos vós a si mesmo para saber se está na fé. Te agradecemos por isso, Senhor, pelo teu muito amor que nos amou. Estaremos a tua majestade, Senhor, com toda a congregação junta, fisicamente e também à distância, pela transmissão. Obrigado, Senhor, pelo teu muito amor que nos amou. Quem chegou atrasado pode... Amém. Quem chegou atrasado pode botar do início, tá? Quem não viu, compartilhe. Se vocês puderem dar aquele joinha aqui, like, esse coézinho aqui, não sei se é coé ainda, se fala hoje em dia, mas quando era garota era coé que falava. Aperta ali e compartilha, porque aí a mensagem vai chegando mais rápido. E quando vocês acessarem, vocês não vão precisar mais ficar dependendo de eu enviar link, vai chegar automaticamente. Quando iniciar, no telefone de vocês vai aparecer a mensagem, ó, a Drama está online, está ao vivo. Tá, e se inscreve no canal.